Olá, Viva. Trouxe uma forma de fazer política que rompeu com o discurso tradicional, polarizou o debate político e colocou temas como imigração, segurança e corrupção no centro da agenda. Certo é que levou o partido que lidera a maior partido da oposição. A assinatura, já se percebeu, é de André Ventura. Obrigada por esta entrevista. O Chega é hoje oposição ou parceiro ocasional do governo? Obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui novamente. Diria que o Chega é uma força de construção, não de destruição. Não é isso que diz Luís Montenegro. É verdade, não é isso que diz o Primeiro-Ministro, mas é assim que nos vemos, como uma força de construção e como líderes da oposição. E o líder da oposição, o partido líder da oposição, não deve ser ao mesmo tempo nem parceiro nem muleta, deve ser força da oposição, isto é, deve saber escrutinar o que é para escrutinar. Ainda agora neste caso do Dr. Luís Neves tem-se visto isso, depois falaremos disso mais à frente, mas tenho achado inacreditável o silêncio de outros partidos sobre esta matéria, mas também saber ser parceiro, entre aspas, em temas que são importantes de trabalhar. A imigração foi um dos casos que a Natália referiu, mas também noutros temas em que, do IRS jovem à descida do IRC, temos trabalhado com o Governo. Em alguns temas tem sido possível chegarmos a entendimento. Ainda agora com a lei das burcas, parecia que não ia haver entendimento, acabou por haver, chegámos a um mínimo entendimento, acho que foi positivo para o país. No Código do Trabalho isso não aconteceu, acabou por não se chegar a um entendimento. Eu acho que os portugueses escolheram isto, quer dizer, os portugueses quando foram votar há um ano e qualquer coisa, 1 ano e 3 meses ou 4, quiseram um Parlamento que tivesse estas características, tivesse um partido maioritário. Tenho pena que não tenha sido o Chega, mas não foi. Foi o PSD. O PSD deve governar e deve governar com estas limitações, à direita e à sua esquerda. Acho que é o que está a acontecer. Francamente, acho que é o que está a acontecer. Não acho que o governo deva fazer disto grandes exercícios de vitimização, nem nós, como líderes da oposição, devamos fazer disto grande cavalo de batalha. Mas fica sempre com ciúmes cada vez que o governo se vira para o Partido Não, Socialista. francamente não fica. Até há quem diga que o Chega vive melhor quando o PSD se vira para o PS e, portanto, fica livre da oposição. Eu não vejo isto como livre da oposição. Eu tenho a perfeita noção. Houve uma grande mudança no Chega. Em mim próprio, enquanto pessoa, mas não é isso que interessa a quem nos está a ouvir, é em relação ao partido. O partido teve uma grande mudança nas eleições do ano passado, porque passou a sentir a responsabilidade de liderar toda a oposição e de ser alternativa. E isso acho que nos levou a um processo de... digamos, de querer assumir mais responsabilidade sem perder o tino de força de líder da oposição. O que é que isto gera? Há que o Chega queira ajudar a fazer reformas, mas ao mesmo tempo não aceite nem queira que sejam feitas reformas más. Quando vão para a mão do Partido Socialista, quase sempre na minha perspectiva e na perspectiva do Chega, são reformas negativas para o país. Certo é que muitas vezes o Chega vota ao lado do PS, mas não é disso que quero falar. Durão Barroso foi às jornadas parlamentares do PSD defender que Portugal deve reforçar um sentimento de comunidade nacional, mas sem chauvinismo e xenofobia. É possível ser-se patriótico sem chauvinismo? Na sua opinião, Durão Barroso estava a falar para o Chega? Deixa-me dizer duas coisas só. O Chega também já votou muitas vezes ao lado do PCP e do Bloco de Esquerda. Verdade. Inclusive é na reforma laboral. Sim, mas não só. Quando foi para aumentar subsídios aos bombeiros, quando foi para ter mais meios para a proteção civil, para ajudar os polícias e enfermeiros. Não lhe mete impressão? Nada, de zero. Quando é para ajudar médicos, enfermeiros, auxiliares, funcionários públicos que ganham miseravelmente, pensionistas, isso não me causa nenhum problema. Eu acho que nós temos que pôr o país acima da contingência política. Depois também uma nota sobre essas jornadas parlamentares em que o Primeiro-Ministro não estava porque estava a ver futebol nos Estados Unidos. Acho que isso é muito lamentável também. Sobretudo quando um dia antes, penso que foi um dia antes, tinha colocado o país em alerta. Coloca o país em alerta e vai para um jogo de futebol. Acho que não se compreende muito bem. Acho que o próprio Durão Barroso deve ter sentido ali um certo, não diria desprezo, mas pelo menos um certo ridículo de uma situação em que o líder do principal partido, neste caso, que ainda é o principal partido... Resposta à minha pergunta. É possível ser-se patriótico? Só dizer isto. Coloca o país em alerta e vai para os jogos de futebol nos Estados Unidos com o país numa grande dificuldade. Em relação à resposta direta a Durão Barroso, eu acho que Durão Barroso sempre teve uma perspectiva nesta matéria bastante, digamos assim, até diferenciada do PSD. Não é do Chega, efetivamente não é. Durão Barroso esteve sempre ao lado dos grandes do globalismo na União Europeia e desta entrada de migrantes louca, do Pacto das Migrações que estamos a pagar ainda hoje. Mas acho que Durão Barroso tem a noção, porque foi Presidente da Comissão Europeia, da sensibilidade que o tema da imigração tem.
E também tem a noção, porque ele apanhou até o período do referendo do Tratado de Lisboa, que muitos queriam fazer, como referendar a ideia de uma comunidade transnacional europeia. Foi chumbado na Irlanda. Tem que lhe pedir respostas muito mais rápidas. Não, eu depois não consigo fazer uma entrevista. Foi chumbado em vários países da Europa e Durão Barroso ganhou esta consciência de que a Europa não se pode fazer contra os cidadãos. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta, eu acho que Durão Barroso não se quer aproximar do Chega, nem é esse o seu objetivo, mas quer deixar este alerta. Nós podemos ser europeístas e prezar a nossa pátria e a nossa identidade. Eu acho que é um alerta ao PSD, porque o PSD tem muitas vezes a tentação. Mas podemos, na opinião do Chega? Podemos, na minha perspectiva, podemos. Sem ser, o Chega, repara, o Chega até ao xenófobo. Sim, eu não me sinto xenófobo, eu não acho que seja xenófobo. E defendo que o país tem que ter uma identidade forte, porque temos uma história forte também, que outros países da Europa não têm. Só deixar isto muito claro também. Nós temos que perceber que a Europa é que queremos para o futuro. Ainda agora com o ChatGPT, com a discussão do ChatGPT, isto na União Europeia ficou muito claro. Quer dizer, se queremos uma Europa em que a identidade nacional se dilua, em que a privacidade já não exista, em que Bruxelas controle tudo, temos um caminho. Podemos ser europeístas, como é o nosso caso. O Chega quer estar na União Europeia, o Chega é a favor do euro, da economia europeia, mas quer uma identidade nacional forte. Há partidos que conheço, e até líderes que conheço e que prezo e que respeito, que têm uma visão de que a União Europeia acabou, de que o caminho da Europa agora é cada um por si. Nós, até pela defesa do nosso interesse nacional, não temos essa perspectiva. Entendemos que pode haver uma União Europeia forte com identidades nacionais fortes. É isso que o Chega defende. O Chega divulgou agora, mais de um mês depois do debate de maio, um vídeo com uma alegada ameaça de Luís Neves. Porquê que esperou tanto tempo? Tem razão. É uma questão que faz todo o sentido. Olha, por duas razões. A primeira é esta. Quando o debate terminou, eu fui avisado por alguém próximo do governo, que estava ali perto. Ou é do governo ou é próximo do governo? Ou seja, é da bancada do governo. Estava ali perto. Ou dos partidos do... Não, que estava ali perto e que nos disse assim, enquanto estava a falar, o André Ventura a pôr o dedo na ferida do Ciresp, da questão das nomeações, do dinheiro, etc., o Ministro da Administração Interna estava a dizer, também não quero usar aqui nenhuma linguagem que fira o sentido dos espectadores, que eu também não sou assim, mas basicamente estava a dizer, vais pagá-las, meu... Enfim, e um palavrão. Vais engolir essas palavras todas, etc. Mas eu não valorizei muito porquê. Vou-lhe dizer com toda a sinceridade. Primeiro, porque me pareceu, enfim, do homem que conheço, embora eu não me prive pessoalmente, do homem que conheço não me parecia palavras adequadas, mas também às vezes no calor do debate eu também já tive esse sentimento e essa situação. Às vezes diz-se coisas que não se quer. E a coisa passou. Depois, nós fomos avisados também por um deputado, esse sim, das bancadas daquele lado, portanto, do lado que estava do lado PSD, esquerdo. CDS, ou não, seja, da do AD. outro lado, porque era do lado que estava o Ministro da Administração Interna. Que o Ministro tinha dito coisas muito graves, como vais pagá-las, vais ver como isto... Como então não era um deputado da bancada dos partidos... Houve duas informações, uma da parte, enfim, da bancada, digamos, governamental, a outra da bancada de deputados que estavam ali mesmo ao pé. Da esquerda. E disseram-nos que de facto foram coisas graves. Mas o senhor ontem, numa conferência de imprensa, inclusivamente disse que tinha havido também um alerta que tinha chegado da bancada do governo. Sim, também. Nos chegou da bancada do governo. Mas deixe-me só explicar esta história porque eu acho que isto tem algum interesse. Estes estavam lá mesmo ao lado e ouviram. E disseram-nos que o Ministro tinha de facto dito isto e que a carga ia toda cair em cima de nós. O que é que nós entendemos fazer? Dada a gravidade da situação, uma ameaça... Repara, é alguém que tutelou a Polícia Judiciária... E que tutela... Mas isso foi em maio. E que tutela agora... Porque é que demorou tanto já lhe tempo? vou dizer. E tutela agora às polícias. E então Chega. Decidiu tentar obter o som da bancada do governo. Coisa que não foi possível. Mas também há outro dado curioso. Também não constava nas atas. Ao contrário de tudo o que o Chega diz. Esta não constava nas atas. E portanto a coisa podia ter passado e assim ficou. Porém, chegou até nós há 3 dias a imagem. E na imagem ficava claro que, de facto, o Ministro estava a esbracejar e a dizer coisas enquanto eu estava a falar. Ele nega, não disse isso. Ou melhor, ele diz que não disse o que o senhor diz que ele disse. Acho que qualquer ouvinte que nos está a ver, vá à minha página do Instagram, do Facebook, veja, isto não é uma questão de opinião. Todos os instrumentos que há de linguagem labial e de análise à linguagem comprovam que aquilo era o que estava a ser dito. E eu repito, vais pagá-las e um palavrão, meu, tal...
vais engoli-las todas. Isto foi dito pelo Ministro da Administração Interna ao líder da oposição do país. Mas quando diz que teve esse primeiro alerta por parte quer de deputados, quer da bancada do Governo, a minha pergunta é, está a sugerir que existe uma operação política contra Luís Neves dentro do próprio PSD e do próprio Governo? Não, isso eu creio que não. Eu acho então como é que explica que tenha sido alertado por pares do Ministro? Porque atingiu-se um limite de decência, não é? Quer dizer, quando um Ministro ameaça o líder da oposição... Mas admito que é uma sugestão muito grave, essa. Por isso mesmo é que teve que ser comprovada e nós não o faríamos, nem o denunciaríamos, se não tivéssemos os instrumentos que permitem comprová-lo. A Natália pode vê-lo, não conseguirá desmenti-lo porque as palavras estão lá. O Ministro, repare, foi à televisão ontem tentar desmentir isto. E o ridículo ficou exposto a si próprio, a dizer que disse não, tem zero de mim, quando não se vê nem a dizer zero, nem a palavra zero, nem o gesto zero. Eu acho que ficava bem a Luís Neves dizer assim: eu disse isto, excedi-me, exaltei-me, disse o que não devia, ameacei o partido líder da oposição e o líder da oposição. Porque senão, num ministro que tutela as polícias, é uma coisa muito grave de ser feita. Porque está a dizer no fundo assim: quando me escrutinam, ou a mim, sobre as minhas coisas pessoais e sobre os meus negócios, ou ao Ciresp, e neste caso havia a suspeita, da manipulação de um relatório público do Ciresp, que foi comprovado também, que ficou claro. Isto mostra uma atitude muito própria deste ministro, que é de condicionar, de ameaçar, de procurar condicionar. Aliás, Natália, tem um exemplo disto, que é o silêncio dos outros partidos todos. Todos, mesmo sobre estas questões que agora envolvem o Ministro da Administração Interna, as pessoas têm medo. Os partidos têm medo. Repare, o Bloco de Esquerda e o PCP e o LIVRE estão afoitos sempre nestas questões de natureza fiscal, de pagamentos, etc. Veem isto sair. Mas o senhor, ao divulgar o vídeo exatamente a coincidir com a polémica que envolve o Ministro sobre a questão do empreiteiro... Isso no fundo não atira com essa polémica para segundo plano? Eu acho que mostra... Ou seja, como é que... Nem parece seu. O senhor é um comunicador nato, nem parece seu. Eu acho que permite uma... Qual foi o seu interesse em fazer divulgar ao mesmo tempo? Permite uma avaliação completa do que é o Ministro. Porque ainda não me explicou porque é que só agora é que o... Porque foi quando tivemos acesso às imagens desta forma. E acho que as imagens deixam claro. Eu deixo esta pergunta que hoje deixei numa conferência de imprensa. Se a ameaça fosse dirigida a José Luís Carneiro, o que é que os jornalistas todos deste país não estariam a dizer? Seriam programas intermináveis de comentário político, de análise sobre as ameaças do Ministro das Polícias ao líder da oposição. E porquê que pede... Deixa-me só dizer isto. Agora imagine, como é o líder do Chega, alguns preferem menorizar ou desvalorizar. Quando olhamos para isto, nós compreendemos com isto que tem surgido e também, depois se quiser vamos ao caso do Ministro Luís Neves em si, mas se quiser, percebemos isto. Seguir. Pronto, mas eu quero arrumar primeiro esta parte. Esta tem mesmo isso, é avaliar o Ministro como um todo. E eu acho que o que ficou foi uma atitude muito grave, tentativa de intimidação, de coação. E também acho que ficou outra coisa: o Chega não se deixa intimidar por ninguém. E eu gostava de deixar isto claro ao Governo. Então, porquê que pede primeiro uma reunião de urgência ao Presidente da República, em vez de, por exemplo, ir para o Tribunal? É uma ameaça, queixar-se? Sabe, Natália, eu tenho sido alvo nos tribunais de toda a espécie de ataques e ameaças e etc. Quer dizer com isso que não acredita nos nossos tribunais? Não quero dizer isso. Quero dizer que eu acho que a política faz-se na política. Não se faz nos tribunais. Sim. A política não se faz na barra dos tribunais. Os tribunais não devem ser entupidos com política. Todos os dias que eu digo alguma coisa, ou sobre os ciganos, ou sobre os imigrantes, ou sobre os corruptos, ou sobre o dinheiro mal gasto aqui ou ali, há pessoas que me põem processos. E eu vou ao tribunal, tenho que ir lá explicar. Olha, o que eu queria dizer era isto. A justiça perde recursos, tempo que não tem, meios que não tem para estar a julgar isto. Eu acho que esta questão não tem grande julgamento para fazer, na verdade, porque repare, fica claro o que é que disse o Ministro. Use qualquer programa de análise. Mas isso é mais grave ou o caso que envolve São duas coisas diferentes. Sim. Na primeira mostra uma atitude de impunidade e arrogância. O Ministro acha que, este Ministro especificamente, quem eu até saudei no início das funções e esperar que tenha um bom mandato, este Ministro acha que por qualquer coisa, não sei se por ter estado à frente da Polícia Judiciária ou não, que pode dizer o que quer e pode insinuar e ameaçar quem quiser. Não é assim em política, não é assim em democracia. Nós não temos medo. E eu acho que isso é importante ser dito também. 2. A questão que não tem nada a ver com o Chega, que é a outra questão do empreiteiro, dos montes, etc. Eu ontem fiquei com uma sensação, francamente, enquanto via as entrevistas do Ministro, primeiro de total inaptidão para a comunicação no espaço público, o que até é estranho de alguém que teve funções tão relevantes nos últimos tempos.
E segundo, uma pergunta que não é minha, original, olha, até é do deputado Rui Rocha, que é da Iniciativa Liberal, portanto ela não é minha, mas eu, quando uso alguma coisa de alguém, gosto de dizer. Será que o inspetor Luís Neves acreditaria nas explicações do ministro Luís Neves? Repare, um empreiteiro de Braga, a viver a 500 km ou 600 km de distância, vem aos fins de semana fazer pescados no Alentejo, não recebeu nada por isso, ou recebeu uma quantia residual, que foi paga... O ministro está ou não obrigado a divulgar as faturas? Repare, eu paguei-lhe 5.000 euros para ele fazer pescados ao fim de semana. Isto para além de ser ilegal, porque o próprio governo proíbe o pagamento em numerário acima de 2.999 euros. Portanto, isto para além de ser ilegal, sem nenhum meio de pagamento de prova, levanta suspeitas severas sobre se não foram usados concursos ou adjudicações numa instituição pública em prol de obras privadas. Luís Neves devia-se demitir? Eu acho que, sobretudo, é preciso dar aqui explicações que se exige aos outros. E por isso é que eu hoje, olha, eu vou fazer aqui uma crítica também à RTP, não é a Antena 1, é a RTP, mas como sinto que estou no sítio também em que o devo fazer, que acho que as coisas também são assim. Esta questão surgiu por força de uma notícia de um semanário do Jornal Sol. Depois houve questões colocadas por políticos e por jornalistas sobre se havia meios de pagamento, se não havia, porque é que este indivíduo já tinha feito muitas obras para a Polícia Judiciária, etc. Já percebi. Uma das queixas que o senhor... Natália, deixa-me só dizer isto. Se fosse o André Ventura, era a abertura de todos os jornais. O canal público de televisão optou por estar em silêncio sobre isto, até ser impossível estar em silêncio sobre isto, porque não só outros canais privados já estavam a divulgar muita notícia, como os principais líderes políticos estavam a exigir esclarecimentos sobre isto. E eu acho que isto nos deixa um alerta sobre o que os canais públicos devem ser e não devem ser. O canal público não pode ser, não pode ter medo de questionar o poder político em funções. Não é isso que se passa nesta casa, garantiu. Agora... Natália, repara, eu não sou da Antena 1. Mas eu fiz-lhe uma pergunta e não me respondeu. Até porque eu não tenho a certeza se a Antena 1 passou ou não. Não tenho. E portanto não vou fazer. Eu só falo do que sei. Mas sei que estive atento à RTP e parece-me, em qualquer país democrático da Europa, um ministro da Administração Interna sob suspeita severa, grave, a BBC... nunca esconderia. Mas está mais preocupado com um órgão de informação ou com o ministro? A pergunta concreta é: o ministro deve ou não demitir-se, na sua opinião? Eu estou preocupado com os dois, porque os dois são pagos com o erário público, quer o ministro, quer o canal público de televisão. Nós temos que saber que temos um canal público. Repare, a RTP fez há pouco tempo uma peça, ou várias, sobre o Chega e sobre dirigentes do Chega que tinham que ligações a imigrantes ilegais. E pronto, e bem, é o escrutínio que tem que ser feito. E não faz de um ministro que é suspeito de pagamentos ilegais em obras um ministro em funções e um ministro com responsabilidades atuais. O que é que isto diz às pessoas? Eu não posso contar com a RTP. Pergunto-lhe. Porquê? Eu olho para a RTP e vejo. Deve o ministro demitir-se ou não? Mas deixa-me lá dizer isto. Eu deixo de dizer, mas já disse, já percebemos o seu ponto. Eu acho que isso é importante também. Não vale a pena convidarem líderes políticos se não for para eles também poderem dizer. Não, mas não é isso. É que, como imagina, o nosso tempo é escasso e tem que As ser. As pessoas têm que olhar para a RTP, para a Antena 1 e dizer assim: e olha, isso é uma empresa escrutinada. Não é isso. Doa a quem doer. Sim. Não é se for o poder em funções, eu tenho medo, não faço nada. Se for o líder da oposição ou os líderes da oposição, eu caio em cima deles com tudo que eles são mais fracos. André Ventura pede ou não a admissão do ministro da Administração Interna? Eu acho que sobretudo devemos ter esclarecimentos. E eu espero que isso seja feito. Mas em relação ao tema das ameaças, isto não é uma questão de esclarecimentos. Eu esperava uma atitude mais nobre da parte do seu ministro da Administração Interna. Terei uma conversa com o Presidente da República sobre esta situação. E com o Primeiro-Ministro também, mas acho que é claro para toda a gente, e olha, acho que até para jornalistas também, porque ontem mesmo uma jornalista, não é desta casa, mas de outra casa, queixou-se também de ter sido perseguida, intimidada pelo entorno do Ministro. Natália, isto mostra um padrão. Isto é um padrão de comportamento, que é, se me escrutinam, eu vou atrás de vocês. E já teve resposta às perguntas que disse ter enviado à Ministra da Justiça sobre Luís Neves? Não, ainda não. E que tipo de perguntas é que... Elas foram tornadas públicas, questões sobre as adjudicações que foram feitas e sobre a forma como foram feitos os pagamentos, etc. São questões que ainda não foram respondidas, mas também foram feitas a semana passada. Acho que ainda têm tempo de ser respondidos. Vamos falar um pouco do Chega, já que houve recentemente eleições nas distritais e 4 presidentes de distritais perderam a liderança e o seu próprio mandatário, nas presidenciais, também perdeu em Santarém. Diz que não apoiou ninguém. Mas diz e não apoia. Não é a neutralidade exatamente o problema? Ou seja, um líder que não consegue ou não quer garantir os seus nas bases? Não, repare, eu percebo o que está a questionar. Eu acho que o presidente de um partido
o Chega tornou-se rapidamente um partido muito grande. Nós temos hoje perto de 100 mil militantes. Ou seja, está a perder o controlo do seu partido. Eu reparo, porque é que ter mais democracia é perder o controle? É sempre visto assim. Se o Presidente tem o poder todo na mão, é um tirano, um ditador. Se aceita que haja eleições livres, pluralistas, democráticas, está a perder o controle. É muito difícil às vezes fazer esta gestão. Eu sou mesmo um democrata e um pluralista. Eu acredito que os partidos têm, quando ganham uma grande dimensão, como é o caso do Chega, como lhe disse, nós estamos quase nos 100 mil militantes. Não deve haver muitos partidos, se é que há algum que tenha este nível de militância. É natural que em 100 mil militantes, com 60 deputados líderes da oposição, haja, digamos assim, pessoas que veem o partido de forma diferente. E depois, repare, nós temos uma presença. O Chega fez uma opção, que eu lembro que falei aqui consigo quando cá estive. Ir a todas as autarquias. Entrar na luta autárquica. Já se viu que teve vantagens, também riscos e coisas que correram mal. Todos os dias estamos a ver coisas que correram mal. E eu sou o primeiro a assumir isso também. Mas teve uma vantagem, implementou o partido a nível local, distrital. Hoje o Chega é um partido local, das pessoas, do poder local. Isto levou a que também muita gente que tivesse entrado, dirigentes, autarcas, etc., tenham a sua visão própria do partido e tenham visões diferentes para as suas distritais. Eu posso lhe dizer uma coisa, Natália, eu não me meti numa única eleição distrital, porque eu acredito que as eleições para presidente do partido devem ser independentes do pluralismo e da democracia interna. Mas Bruno Nunes desrespeitou a sua diretiva e apoiou candidaturas vencedoras. Vai sancioná-lo, comprometeu, ou vai deixar passar porque ele ganhou? Francamente, não creio que tenha feito. Eu pedi aos deputados, todos, portanto, todos os que estão no grupo parlamentar, membros da direção nacional, etc., que fizessem uma coisa: que se não fossem candidatos ou estivessem na lista de candidatos, não evitassem interferir, para não ser visto como uma interferência política nacional. Não foi o que se passou com o Bruno Nunes. Não creio, repare. Eu acho que o deputado Bruno Nunes, como outros deputados, certamente têm as suas preferências, mas procuraram publicamente manter-se aliados das lutas distritais. Aliás, foi-me transmitido, transmitiram-me a mim pessoalmente, tiveram esse cuidado, não só o deputado Bruno Nunes como outros, de dizer que estavam a procurar ao máximo e a garantir que não interferiam nas eleições internas. Todas as listas que ganharam, todas as listas que ganharam, falei com todos os presidentes distritais que venceram num fim de semana e noutro, todos foram consensuais nisto. Estamos juntos e unidos para levar esta direção ao Governo de Portugal nas próximas eleições, independentemente das variações distritais. Portanto, podemos ver isto de duas formas. O partido tornou-se demasiado grande e está a perder o controle, ou aumentou a sua democracia e o seu pluralismo. Eu gosto de acreditar que é esta segunda, porque sou líder do partido. De outro modo, hoje manda mais André Ventura ou os líderes das distritais? Eu não me preocupo em mandar. O meu objetivo não é mesmo mandar. Eu não tenho nem desejo nem obsessão com o poder. Eu gosto de... Mas reconhece que o Chega continua a depender da sua figura. O futuro dirá. E a Natália certamente entrevistará, porque é uma jornalista nova, entrevistará outros líderes do Chega. E fará essa avaliação. Não me cabe a mim Já fazer. Pensou na sua sucessão? Não pensei, mas acontecerá. Porque é da vida e é da política. E na sua opinião, o Chega sobrevive se algum dia deixar a liderança do... Eu também digo uma coisa: se eu estivesse aqui sentado e achasse que o Chega não sobrevive por causa de mim, a Natália podia dizer com razão que eu sou muito narcisista e muito egocêntrico. Não sou. Hei de ter, como toda a gente, se calhar, há momentos em que me sinto mais forte que outros, mas eu não sou narcísico nem egocêntrico. O Chega vai sobreviver para lá de mim. As distritais têm o seu caminho próprio, fizeram as suas escolhas. Estamos juntos em levar o Chega ao Governo de Portugal, juntos mesmo. Vamos ter um congresso em novembro, provavelmente, início de dezembro. Tem sido sucessivamente adiado. Mas por isto houve eleições distritais agora, estamos no verão, vai ser feito agora, porque tem que ser também, por causa das questões estatutárias. E nunca mais se resolvem? E espero que seja agora. E eu estou convencido, e também espero que me convide para vir cá depois do Congresso. Estou convencido. Já está convidado. Obrigado. Estou convencido que vamos ter o Congresso do grande sinal, de maior sinal de unidade dos últimos tempos. Posso estar enganado, mas acho que vamos ter um Congresso de grande unidade. Não conta com a oposição. Não consigo parecer, lá estará. Eu decidi recandidatar-me porque entendo que depois das últimas eleições legislativas temos ainda um processo e um projeto para concluir. Entendo que o caminho que estamos a fazer é de crescimento e entendo que os militantes querem que este caminho continue. E eu a partir de agora vou-lhe pedir respostas mais rápidas, senão tenho que colocar aqui no meu guião de novembro. Pois, mas em novembro teremos outros temas. O Chega retirou o apoio ao pacote laboral e se aproxima ou afasta um futuro entendimento com o Governo. Há um antes e um depois? Há um antes e depois, isso é uma evidência. Mas acho que há um antes e depois em que o Chega teve razão, na minha perspectiva. Nós fizemos
fomos firmes a defender que este pacote laboral era mau e que precisava de muitas alterações. O que Soares acusa de fazer sondagens antes de votar propostas polémicas e terá sido o caso, diz ele. Não fizesse sondagem. Confirma que avalia primeiro antes Não. O Chega tem sondagens como o PSD tem, como o PS tem. Ou seja, anda um pouco ao sabor dos ventos a sua decisão. Este mês vamos ter sondagens e não temos pacote laboral. E não temos Já agora, esta semana é? vamos ter aqui na RTP também uma sondagem. Espero que o Chega esteja à frente. Não sei, os resultados só saberei no próprio dia. Repare, o Chega foi claro, teve a vantagem de ser claro desde o início. Descida da idade da reforma, porque não conseguíamos estar, entendemos que é uma medida mesmo fundamental para reequilibrar o sistema da segurança social, correção de uma série de questões da lei laboral, como questões do outsourcing, despedimentos, etc. Para ser franco, o Governo cedeu em alguns. Já sabemos, não vamos fazer o filme para trás. Não mudou no essencial. E vou-lhe dizer aqui uma coisa que já disse também, não é nada de novo, mas para que fique aqui registado também. A senhora Ministra do Trabalho comprometeu-se em descer a idade da reforma para os trabalhadores por turnos. E o Primeiro-Ministro depois desautorizou-a. Isso para nós não é forma de governar. Se o Governo voltar a apresentar um diploma semelhante, o Chega admite votar outra vez contra? Ou acha que de facto não faz sentido fazer uma O Chega não faz o que os laboral. outros partidos fazem, nem o que os sindicatos fazem, que é pôr-se fora imediatamente das negociações. Todos os diplomas, até hoje, o Governo não se pode queixar de um que o Chega tenha dito assim, nem vamos olhar para isso. Agora, há casos em que dissemos, isto está errado da natureza. Olha, este do arrendamento, que agora estão a colocar, já havia uma série de erros ali, sem sequer ainda ter tido grande discussão pública. Que as rendas pelo Governo podiam subir ilimitadamente. Está errado, na minha perspectiva. Vamos ter essa discussão. Quando surgiu o pacote laboral, eu penso que 2 dias depois, 2 dias e meio, fiz questão de ter uma intervenção pública a dizer, meus senhores, isto é errado. Retirar direitos de amamentação, facilitar o despedimento nestes termos, outsourcing, etc. O Governo optou por não fazer isso. Mas o Chega envolveu-se sempre no processo. Nós somos um partido responsável. A minha opinião é que o líder da oposição não pode simplesmente dizer não porque não. Tem que estar lá, discutir, ver e chegar a conclusões. Repare. Portanto, se for apresentado um documento semelhante ou idêntico, está disponível para... Só para avaliar o que eu lhe estou a dizer. Veja, o IRS, o IRC, a natalidade, a nacionalidade, a imigração. Em todos esses diplomas houve discussão, mas o Chega acabou por viabilizá-los. Entendemos que devíamos chegar a soluções. Agora, o Governo também não pode agir como se fosse maioria absoluta. Que é, queremos isto, tem que ser isto. E está disponível para viabilizar o Orçamento de Estado, sim ou não? Nós ainda não temos o Orçamento do Estado. Eu acho que não vale a pena viver dramas antecipadamente. Mas em condições não temos o Orçamento do Estado. Recusaria ou recusará viabilizar o Orçamento? Quer dizer, o Governo, francamente... Ou seja, pergunto-lhe, tem linhas vermelhas? Francamente, o Governo tem dado péssimos sinais de governação. O orçamento também é um pouco uma linha da macrogovernação. O Governo tem governado mal em tudo, francamente. Desde a legislação... É esse o seu balanço do Estado da Nação? É um bocadinho, vamos ter esse debate agora, mas repare, mesmo Ministro dos Exames, na situação dos exames e da educação... Já lá vou aos exames, eu só queria então pronto, que me respondesse em relação ao orçamento. Ou seja, nós temos que fazer um balanço... Em que condições ou quais são as suas linhas vermelhas? A verdade é que hoje olhamos para trás. Quem é que viabilizou o último orçamento do AD? Foi o PS. O PS está satisfeito com a governação que o Governo teve? Não. E, portanto, nós temos que perceber também se os orçamentos que o Governo tem trazido, que têm piorado a saúde, a educação, a justiça, são bons para o país ou não. O Chega não está a dizer que se põe de fora. Está disponível para aceitar uma crise política? Ou receia uma crise política? Não tem que ver com crise. Nós não podemos ser chantageados com crises políticas. Nós temos que ter orçamentos bons. Nós queremos é que o Governo governe. Mas tem que ter orçamentos bons para a população. O Governo teve um mandato, o Chega também teve um mandato. Não receia eleições antecipadas? Nós nunca recebemos eleições antecipadas. Se elas tiverem que existir, o Governo não é sustentado por nós. Mesmo que a responsabilidade seja do Chega? Não é do Chega, é porque se houver eleições antecipadas é porque o Governo fez um mau orçamento. Se houver eleições antecipadas é porque o Governo não soube responder às crises que estamos a viver. Quer dizer, um Primeiro-Ministro que está permanentemente... A falta de empatia deste Primeiro-Ministro é gigantesca. É gigantesca, de facto. Que não se preocupa minimamente desde a falta de água em Almada à crise dos pais e dos estudantes e dos professores na educação, até ao aumento brutal dos preços da habitação. Se o Governo não tiver uma resposta para isto, o Governo não está a ter um bom governo para o país. Aí não é culpa do Chega, é o Governo que não sabe governar. Quer dizer, mas aceita um governo em duodécimos ou prefere eleições antecipadas? Não, eu acho que nós não podemos ter um governo em duodécimos durante muito tempo, mas também não quero eleições antecipadas. Eu acho que o país não precisa de mais eleições, estamos fartos de eleições. Queremos é que o governo, o que nós precisamos é que o governo faça um bom orçamento e governe bem.
sem vitimizações, sem desculpas. O Governo tem tudo para poder fazer um bom orçamento. Deixa-me só dizer isto. Repare na única reforma tem que foi ser mesmo muito rápido. Repare, prometeram-nos reformas. É verdade que a do trabalho chumbou. Também muito por responsabilidade nossa. Mas vamos tirar esta. Qual foi a grande reforma do Governo? Foi fazer uma reforma da administração pública em que acaba com o visto prévio no Tribunal de Contas para que o dinheiro ainda possa circular. E fez grandes reformas também, ou pelo menos uma grande reforma veja, no Ministério da Educação. Maneira, não é por causa disso que estamos a ter um problema nos exames nacionais. Que até o Procurador-Geral da República veio dizer esta semana que olha com muita dificuldade para esta reforma do visto prévio que vai facilitar a corrupção. A única reforma que tinham é facilitar a corrupção. Assim é difícil. Exames nacionais. Houve de facto uma reforma no Ministério. Houve uma má reforma no Ministério. Mas que coincide com este novo modelo. Pede um debate de urgência sobre os exames, mas não pede a demissão do Ministro. O que é curioso, porque a moderação, quando noutros dossiês normalmente pede sangue. Eu percebo, mas não tem que ver com moderação aqui. Repare, o problema está agora. Os estudantes, os professores, os pais estão a ter um problema agora. E o Ministro o que lhes diz é assim: não deviam ter marcado férias para a altura dos exames, foram imprudentes. Quando o Governo fez um teste o ano passado sobre esta plataforma dos exames, que foi alertado para as suas ineficiências. Quem é que foi aqui imprudente? O Ministro? O Ministro e o Governo, porque tiveram uma prova, um teste, uma plataforma de como esta forma de fazer os exames, esta digitalização tinha corrido mal. Então e porquê é que não pede a demissão do Ministro? E mesmo assim atiraram centenas de milhares de alunos, professores e pais para esta situação de caos. Depois podiam ter assumido a responsabilidade, mas não assumiram. Continuaram a dizer que a culpa era de todos os outros, funcionários, pais, etc. Mas nunca deles, quando a responsabilidade é deles. Poder-me dizer assim: então porquê é que não pede a demissão do Ministro? O Ministro tem é que agora resolver o problema. O Ministro sair no meio de uma crise dos exames não nos vai resolver o problema. Porque nós estamos com um problema que é: os exames não estão corrigidos, os alunos não sabem da sua vida, têm a sua vida suspensa, os pais têm a sua vida suspensa. Nós devemos exigir dos titulares políticos a responsabilidade de tomar decisões no tempo certo. O PS diz que está mais próximo de aceitar uma comissão parlamentar de inquérito. Era isso que eu ia dizer. E o Chega aceita? Teremos tempo para ver essa... O Chega, que me lembro, só uma vez obstaculizou uma comissão parlamentar de inquérito. Não é por nós que não vai ser feita essa responsabilização. Agora, acho que o PS concordará que tem que deixar um bocadinho de fazer esta maquilhagem política, de sempre que há qualquer coisa, atira os temas lá para a frente, para depois se resolver, sem nunca dizer as coisas com assertividade. Este Ministro da Educação é responsável, falhou, e o Governo tem que dar uma solução agora, não é em outubro quando começar a comissão de inquérito, é agora, porque as pessoas não têm a vida que o seu Ministro da Educação tem, os pais não têm as férias quando o Ministro da Educação tem, os professores não têm as férias quando o Ministro da Educação tem a sua vida planeada, e é isto que se deve exigir. E o PS nisto, como aliás nisto do Ministro Luís Neves, mostra que é um partido muito fraco, muito corroído por interesses que o manietam, e de onde nunca consegue sair. Não consegue dizer uma coisa assim com clareza, com clarividência. E eu tenho muita pena disso. Mas só mostra que o Chega é a única alternativa, de facto, ao Governo. Presidente da República, como avalia os primeiros meses de António José Seguro? Com um misto de... Já o desiludiu? Já me desiludiu. Vou-lhe dar um exemplo, a questão das bandeiras, a questão das bandeiras ideológicas. Acho que não faz sentido nenhum nós, em edifícios públicos, termos bandeiras LGBT ou de outros quaisquer. Também não fazia sentido de heterossexuais. Não parece fazer sentido nem de homossexuais, nem de heterossexuais, nem de transexuais, nem de qualquer coisa sexuais. É a bandeira de Portugal que tem que estar nos edifícios públicos. Não outra. Já, nesse aspecto, acho que podia ter feito mais. Acho que o Presidente António José Seguro tem optado por uma linha de maior contenção na intervenção do espaço público. E isso nota-se face ao que era o Presidente anterior. Nisso acho que ele está francamente bem. No sentido de ter... Mas isso significa que é menos interventivo ou não, mantém o seu espaço de intervenção? Eu acho que mantém o seu espaço de intervenção. Ou seja, era aquilo que o senhor esperava? Não, isso não é o que eu esperava. Eu esperava que houvesse outro Presidente da República. Por isso é que fui à segunda volta com ele e, enfim, fomos disputar essa segunda volta aos dois. Os portugueses escolheram-no ele para ser Presidente da República. Mas então como é que o avalia? Tem que ser Presidente da República. Eu perdi essas eleições e assumo isso. Acho que o Presidente da República está bem nesta parte. Mais contenção. Não é de manhã dizer uma coisa, à hora do almoço outra, à tarde, à noite outra. Mais contenção, acho que está positivo. Tem havido também, as pessoas não se têm apercebido disso, mas eu, como sou protagonista dessa parte, também posso assegurar isso. Tem havido uma mais fácil articulação
fora do espaço público. Não é de nada escondido, mas é de articulação de posições, no sentido... Ou seja, é um presidente que procura exercer Pontos. influência ou criar Eu diria pontes, criar pontos, mas não- sem Nunca me ao pediu. excesso de palavra que Sim, quer usar. é isso. Nunca me pediu, faça isto ou faça aquilo. Também saberia que isso comigo não funcionaria. Mas já tentou, e eu também tentei, já se tentou criar pontes. Fala com ele regularmente. Ou Não ele digo quando é necessário, não somos nem amigos nem companheiros, mas falamos quando é necessário, quando há assuntos do país que justificam isso e quando entendemos que é necessário promover essas pontes. Eu acho que António José Seguro é mais contido nesse aspecto. Espero que ele não ceda à agenda woke nos próximos tempos. Mas vou dizer uma coisa que até se calhar muito do meu eleitorado não vai gostar. Não acho que vá ceder. Não acho que vá ceder. E acho que António José Seguro tem a percepção clara de que é um presidente que venceu contra a direita e contra mim, mas que tem ali uma percentagem muito grande de eleitorado, inclusive eleitorado do Chega, que espera dele contenção na gestão, e imparcialidade na gestão da coisa pública. E olha, do que eu tenho visto agora até na gestão, isto talvez, enfim, muitos não vão gostar, mas é mesmo o que eu tenho sentido, até daria uma nota bastante positiva nessa gestão da coisa pública. Depois, em certos dossiês, como o das bandeiras, como eventualmente venha a acontecer agora com a nacionalidade ou com a PSU, pode haver questões mais ideológicas. O que eu peço ao Presidente António José Seguro é que se deixe desligar destas questões mais ideológicas e tome decisões com imparcialidade. Se for assim, vai ser um bom Presidente da República. Vamos ter revisão constitucional. Vamos ter revisão constitucional. De certeza. Bom, do que depender do Empanhar Chega... as suas barbas. Bom, do que depender do Chega. Repara, a revisão constitucional é um processo que exige uma maioria muito grande no Parlamento. Eu acho que há questões que são fundamentais a tratar, desde a questão... Mas garante o acordo com o PSD? Ou acha que esse Nós- acordo está feito? Nós tivemos um entendimento, conforme foi público, em que o Chega aceitava prolongar este prazo até ao final do ano. Em troca disso, o PSD comprometia-se a participar no processo de revisão constitucional e a trabalharmos alguns assuntos conjuntamente. Ainda não se chegou a entendimento sobre o resultado final desse trabalho, mas comprometemos-nos, quer em matérias da economia, de não andarmos a caminhar para uma sociedade socialista, de impostos, de menos impostos, de uma Constituição menos ideológica, mais neutral, termos aqui trabalho. Só o PSD e o Chega é que podem fazer isto, e é importante que todos percebam isto. Às vezes digo ao líder do PSD aquilo que eu acho que nós temos sempre que repor. Acima da nossa circunstância pessoal está o deixarmos alguma coisa válida para os portugueses. E na revisão constitucional nós temos a oportunidade. Fala frequentemente com o Luís Montenegro. Só quando é preciso, como aconteceu com a revisão liberal, com a PSU. Mas não tem o hábito de, em algumas circunstâncias, Não acho que o líder agarrar no da telefone e ligar. Não acho que o líder da oposição deva falar frequentemente com o Primeiro-Ministro. Não acho que deva fazê-lo. Já conheço o Luís Montenegro há muito tempo e ele a mim, evidentemente. Tem mas mesmo que fechar. acho que o líder da oposição deve ser uma força de fiscalização e não uma força de muleta. Agora, acho que devemos deixar, era Sá Carneiro que dizia isto, acima da nossa circunstância pessoal, o país. E nós devemos trabalhar por esse país. Publicou um vídeo a mostrar que os outros partidos não trabalhavam sexta-feira à tarde. Precisamente na sexta-feira em que um partido, o Congresso do Livre, arrancava. Mas o Parlamento não tem registros de presença que sustentam qualquer comparação. Por isso eu lhe pergunto, como é que sabe que os deputados do Chega, nessa mesma tarde, estavam a trabalhar mais do que os outros? Eu quis, sobretudo, mostrar... Sabe, eu estou sempre no Parlamento à sexta-feira também. A sério? Sim. À tarde? Sim. E é frequente Para gravar vídeos? É frequente verem-me lá jornalistas, não a fazer projetos de lei, a fazer iniciativas legislativas, e é frequente verem-me Mas este lá... tipo de vídeos não é apenas uma preocupação com o Deixa-me só dizer conteúdo isto. para as É frequente redes verem-me sociais. lá jornalistas, seguranças, polícias, e o Parlamento à sexta-feira parece um deserto, parece que não está lá ninguém. Mas os Incluindo os deputados do Chega. Não, porque é que está a dizer os deputados do Chega? Os Estou a deputados do Chega, pelo menos, olha, falei com vários na sexta-feira. E fazem o quê? Que tipo de tarefas E está à sexta-feira à tarde? aquela que os portugueses nos pagam, os salários, é para isso que nos pagam, que é para estarmos a trabalhar em projetos de lei, iniciativas. Sabe o que é que eu às vezes fico a fazer à sexta-feira? A ver os arrastamentos das iniciativas legislativas com a nossa Comissão de Coordenação de Assuntos Jurídicos e deputados sobre os projetos de lei que vão ter que ser arrastados até à sexta-feira às 18. O que é que se vê nesse vídeo? Por isso é que ele foi tão polémico. Porque percorreu-se as lideranças dos partidos todos, só o Chega é que estava a trabalhar. No PSD não estava ninguém, no PS não estava ninguém, no LIVRE não estava ninguém, no PCP não estava ninguém. E portanto, desculpe lá, mas os portugueses às tantas têm que começar a perguntar-se assim. Nós já sabíamos que não precisamos Nós tantos sabemos que os deputados, gabinetes dos deputados são incluídos noutro edifício. O senhor não, Pois, eu só não estou a correu dizer as todos os lideranças. edifícios. Pá, nas lideranças não estava ninguém, o que é estranho.
Porque de facto não está ninguém numa sexta-feira à tarde no Parlamento, é uma coisa estranha. Poder-se-á dizer, bom, havia o Congresso do Livro, mas os deputados do PSD estão no Congresso do Livro, os deputados do PS estão no Congresso do Livro. Como sabe, quando os há do PS... congressos não há atividade parlamentar. Não, Natália, não há plenários, não há atividade parlamentar. Os deputados não podem dar a viver de folgas. Os deputados são pagos no seu salário pelos contribuintes portugueses e exigem que trabalhem no mesmo tempo. Eu verifiquei que isto causou muito incómodo em alguns outros partidos, mas olha, eu fazia exatamente o mesmo para mostrar que os deputados devem merecer o salário que têm. E eu faço por isso. Eu passo a minha semana toda a trabalhar muito, muito, muito pelos portugueses. Olha, sabe quem é que sabe isso melhor que ninguém? Os jornalistas. André Ventura, a entrevista que fica disponível em podcast, em todas as plataformas e também na página da RTP. Obrigado pelo convite. Obrigada eu.